Fala aí galera do YouTube, galera do meu canal, estamos aí com mais um vídeo, né? Eu havia dito no último vídeo que eu voltaria aí daqui a um ano, né? E parece que o jogo virou, não é mesmo? Estamos aí, depois de já ter assistido todos os filmes de Hot Wheels, então aí você vem e assiste essa sequência aqui de vídeos, para você entender o que você não percebeu, o que você não sacou. Cara, se inscreve no canal. Se você tá assistindo esse vídeo, deixa o seu like, porque tipo assim, é um trabalhão. Esse vídeo aqui eu fiz ele num roteiro de três tópicos, entendeu? Dá um trabalho do caramba fazer. Então eu vou trazer pra você um conteúdo rico, algo que vai fazer explodir sua cabeça em relação a Hot Wheels. Então, todo respeito, mas é uma sacanagem você vir receber esse conteúdo, não se inscrever, não dar um like e tal, não se inscrever, deixa o like, que a nova regra do YouTube é que se você não dá like, você não quer receber vídeo. Então, eu quero só explicar agora umas coisas para você sacar o seguinte. Esse vídeo vai ser uma primeira sequência de vídeos que vão ser baseados na minha visão dos acontecimentos, que incluem teorias minhas e teorias que não são minhas, e vou deixar os créditos claro, mas que são teorias que eu acredito e apoio. E as que eu acredito, é claro, mas a minha visão, entendeu? Só que é o seguinte, tem coisa que talvez você não concorde, mas eu peço que você entenda que as minhas teorias, elas vão parecer até ser um pouco viajada, mas elas têm base. Eu não vou apresentar nada sem base, sem apresentar os dois lados da moeda, sem apresentar várias conteúdo ao que tem relação mesmo a Hot Wheels. Aqui eu vou falar algumas coisas que eu já comentei em outros vídeos meus, então não se espante se eu vir a repetir coisas que você já viu ou ouviu, mas será somente essas coisas, entendeu? Algumas coisas em Hot Wheels não fazem sentido, mas aqui eu vou criar uma história que vai explicar isso de uma forma harmoniosa com as minhas teorias, com as teorias que tem base, porque tem teoria que não tem nada a ver. Negócio de Shirako Takamoto é um silencer, com todo respeito, isso é ridículo. Isso é ridículo, então não vai ter esse tipo de coisa, mas teorias que tem base. Caso você queira assistir uma storyline mesmo, um vídeo de linha de história de Hot Wheels sem teoria, só a história crua, vai no canal do nosso mestre Silencer09, que ele fez um vídeo espetacular há 3 meses atrás sobre esse tema. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo para você assistir. Show? Vamos lá, já enrolei muito, não vou ficar enrolando mais com vocês, vamos lá. Tópico 1. Princípio do universo de Hot Wheels. Da onde vem? Há várias eras atrás, como disse o Dr. Tesla na corrida mundial, I call the track Highway 35 because that's where it begins. But it's older than our roads, older than human history. It was built eons ago by technologically advanced beings, perhaps from another world. Beings whom I call the Accelerons. E aqui é uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que é uma coisa que eu já disse em outro vídeo meu inteiro. Assista os filmes de Hot Wheels em inglês. Se você não sabe falar inglês em pleno século 21 e você já tem mais de 12 anos, tome vergonha na sua cara. Já era para você ter aprendido há muito tempo. Aprenda a falar inglês, entendeu? Vá falar inglês, não vem com conversa não. E muito do que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, a partir desse vídeo em frente nos canais, vai ser dos filmes de Hot Wheels em inglês, porque os escritores dele, Jeff Gomes e o principal Mark Edens, eles escreveram os roteiros em inglês. Então na dublagem dos filmes tem muita gafe, muito erro, que eu percebi que tá uma coisa no inglês e no português tá outra, e é uma coisa importante na história. Tipo assim, assista filmes em inglês pra você não cair nessas gafes, e uma delas é essa aqui é uma gafe que aí na dublagem o Dr. Tesla fala bilhões de anos, mas no inglês ele fala eons ago. O Dr. Tesla, ele usa essa expressão dos íons, né, que são eras. Em português é os éons, né, os éons atrás. Mas o que são esses éons, que no inglês é os íons? Esse termo do íon, ele é um termo que é usado na geologia, que define a maior subdivisão de tempo na escala de tempo geológico. Sua equivalência em anos é muito discutida, sendo portanto
que é uma medida meramente científica, raramente usada para especificar um período de tempo. Então, aquele negócio de 1 bilhão de anos lá da dublagem tá errado. O correto é há eras atrás. Quantas eras é indefinido, não se sabe. É há eras atrás. Pode ser 5.000 anos, pode ser 10.000 anos, pode ser 1 bilhão de anos, entendeu? Então é bom deixar isso claro para vocês entenderem o que o Dr. Tesla havia dito. Agora, continuando. Dr. Tesla havia dito que há eras atrás, sem saber exatamente quando, os Accelerons eles criaram a V35. Mas nós não sabemos se foram os Accelerons que criaram o universo. Mas certamente pelo seu poder para criar novos mundos, reinos de corrida que compõem planetas inteiros, de poderem atravessar dimensões, criar fontes de energia renováveis, como aquele disco que o Cardinho achou e o nosso famoso Anel do Poder, nós entendemos que eles até podem não estar envolvidos com a criação do nosso universo e também do mundo, mas certamente eles têm alguma relação com quem fez isso, já que a gente está falando de criacionismo, de criação e não evolução, de evolucionismo, de algo que evolui, que melhora ao longo do tempo, mas criacionismo, algo criado, e de seres extremamente poderosos. Os Accelerons, eles corriam entre si, como por diversão. Como estamos falando do universo de Hot Wheels, então é obviamente que o principal aqui são os carros. Por isso, as divindades desse universo têm como foco carros, certo? Vamos lá. Após eras correndo uns contra os outros, eles chegaram à conclusão de que precisavam de um novo desafio. Então aí eles construíram os reinos de corrida, que cada um composto por uma dimensão e planeta diferente. Os Accelerons competiam entre si lá. Após algum tempo, os reinos se tornaram entediantes. Então eles criaram os Racing Drones. Porém, como a Geloron já havia dito no terceiro filme, os drones fariam qualquer coisa para vencer, mesmo que isso significasse destruir seus criadores, os Accelerons. A Geloron, da onde vem a Geloron para começo de conversa? A Geloron é um drone que foi feito baseado na mente de algum Acceleron, ou ela foi criada à mão por Accelerons baseado na mente deles, mas que ela tem uma mente Acceleron, nós sabemos disso. A Geloron já existe muito antes de todos os outros drones, ela foi a primícia, ela foi a primeira a ser feita. E ela era a grande imagem da perfeição, porque os Accelerons, eles são seres vivos. Podem até não ser, mas no último filme, quando a gente vê aquele Acceleron, ele parece muito ser um ser biológico, cheio de energia e poder, mas um ser biológico. Seres biológicos são falhos, eles erram. Mas a Geloron foi feita para ser perfeita, mas não existe coisa perfeita, né? E no universo de Hot Wheels, pelo menos até o momento, não. Então essa perfeição dela tornou-se uma imperfeição gigantesca, porque ela quis destruir seus criadores, iniciando assim uma guerra contra os Accelerons. Porém, você tem que entender que uma guerra em Hot Wheels ela é diferente do que a gente pensa, porque a guerra que a gente está acostumado é a Primeira e Segunda Guerra Mundial, guerras por reinos e coisas do tipo, gente se matando. Claro que tem morte, guerra tem morte, mas você tem tanques, armas de fogo, jatos, bombas, armas, né? A gente tá falando de Hot Wheels, então as guerras aqui são com carros. Eu não tô dizendo aqui que os exércitos do mundo, Rússia, Estados Unidos, Estado Islâmico, eles não têm arma, é tudo carro, não. Tem armas, tem tanques. Estou falando dos Racing Drones e também dos Accelerons. Eles lutam as guerras deles com carros. E eu digo isso para que você não me entenda mal quando eu quero dizer isso. No terceiro episódio do Reino das Ruínas, quando vai mostrar lá Geloron, etc., nós vemos um dos confrontos entre os drones Accelerons, e aquele que foi no Reino da Tempestade provavelmente foi um dos últimos confrontos que ocorreu, que aí dos últimos confrontos que aconteceu. Quando aquele Acceleron foi enviado para conversar com o Vert, nós vemos que a voz dele era uma voz tipo de uma única pessoa. Mas é interessante que a esfera que estava de energia ali na frente da Geloron, ela foi feita, aquela energia, ela tem várias vozes. Realms were created for living creatures, not for machines. Significa que ali tem mais de um Acceleron. Então você tem ali Geloron contra vários Accelerons lutando ao mesmo tempo. E ali ela foi derrotada
e ela foi aprisionada na Terra até que os seres humanos aprendessem a usar o que os acelerons deixaram para trás. Mas espera aí, se os acelerons deixaram algo para trás, então significa que eles foram embora para outro lugar, certo? Sim, exatamente. Eles viviam provavelmente na tal da Hot Wheels City, mas após verem como não era difícil dos drones chegarem ali, então eles fugiram para alguma dimensão desconhecida que nós só sabemos a respeito daquela esfera. E lá, dentro daquela esfera que provavelmente é um portal para algum mundo onde eles vivem, a gente não sabe a mínima ideia, um mundo ou um universo paralelo, eles vivem lá, nós não sabemos o que é. O que eles fazem lá é um mistério até hoje, mas quem é que eles vivem lá a gente sabe, certo? Encerrei por aqui, questão do início. Vamos para o segundo tópico. Os drones despertam. Após os homens aprenderem a usar os carros, os drones despertariam e foi o que aconteceu. No ano de 1769 se inicia a história do homem com o carro. E provavelmente após alguns anos depois dessa época, DeLorean e os drones acordaram. Talvez não nessa época de 1700, mas talvez em alguns anos mais, tipo assim, anos 60, talvez ali próximo dos anos 70 ali, talvez teria sido para essa época que eles acordaram, quando o homem realmente já manjava mesmo do carro. Porém, vamos continuar com o tema. Os drones, depois de despertarem, eles buscam então alcançar mundos acelerons como eles buscavam antes. Eles tinham direito de ir e vir, agora eles não têm mais. Então eles descobrem que eles não podem mais acessar a Via 35. Então o que os drones fazem? Eles se escondem e DeLorean cria a tal da Clip Corporation, que basicamente é como se fossem tipo avatares que os drones e a DeLorean usam para andarem pelo nosso mundo sem serem descobertos. Entendeu? Tanto que os clipes devem passar por uma parte do tempo escondido e só a DeLorean que anda por aí. E eles andam disfarçados no nosso mundo para ninguém descobrir o objetivo deles e ninguém os parar. Eles descobrem então que só os seres humanos podem alcançar o Anel do Poder. Então eles esperam pacientemente que o homem alcance a tecnologia para o tal, e alguma dessas tecnologias eles devem ter segurado para que o homem nunca alcançasse isso. E por volta talvez dos anos 60, eu acredito, os Estados Unidos, que a gente sabe, começa a descobrir a origem do mundo e claramente esconde isso do povo, né? Eles descobrem algo inicialmente secreto e esconde do povo, normal. Mas então eles nos anos 60 começam uma operação secreta que se instaura no deserto. No nosso mundo, a gente sabe, é a tal da Área 51, alienígena e tudo, só que isso é do nosso mundo. No universo de Hot Wheels se envolve a tecnologia dos acelerons, só que fica a questão. Porque existem outras dimensões, tem um anel do poder que tem uma energia muito louca, tem uns negócios, uma paranauê de energia ilimitada, pura e limpa, que você não precisa gastar nada. Se eles são do exército, se eles são algo sério que trabalha com ciência, como é que eles iriam acreditar nesses contos de fada? Porque provavelmente essas operações dos anos 60 começaram porque eles já teriam tido acesso a alguma dessa tecnologia, só que não sabiam de quem era. E aí, pesquisando mais a fundo nessa tecnologia, eles descobrem que essa é uma tecnologia que existe desde antes da origem da Terra, muito tempo antes. E aí eles passam a se interessar por isso e criam uma operação para financiar, e muita gente se interessa por isso. Essa é a única razão para eles acreditarem nessas histórias de outra dimensão, nessas coisas. Agora vamos para o tópico 3, que é importante também. Alguns anos mais tarde, se inicia então os acontecimentos da série de Hot Wheels 1969, né? Hot Wheels de 69. Tem um dos caras que escreveu a história de Hot Wheels, que depois ele foi dispensado, que é o tal do Jeff Gomes. Jeff Gomes e Mark Edens foram os dois escritores que começaram Hot Wheels V35. Jeff Gomes foi dispensado e ficou só o Mark Edens. Então existem alguns elementos que são elementos do Jeff Gomes, mas que depois o Edens simplesmente ignorou. Mas enfim, Jeff Gomes disse que o Jack Wheeler da série de 69, ele não seria o pai do Burt, mas seria o pai do Burt, no caso o Major Wheeler, né? Então esse Jack Wheeler seria o vô do Burt e não o pai dele. Se você não tá entendendo nada do que eu tô dizendo aqui sobre essa questão dessa série de 1969, eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo do Science 09, um vídeo do Science 09 muito show,
que faz a participação lá com o rapaz, em que eles falam sobre essa série, um vídeo bem bacana, vou deixar aqui o link, show de bola, assiste lá que vocês vão gostar, vocês vão entender o que eu tô dizendo aqui. Porém, eu particularmente não acredito no que esse Jeff Gomes disse, de que o Jack Wheeler não seria o pai do Vert, por quê? A questão é que a semelhança da namorada do Jack Wheeler com a mãe do Vert é muita, cara, é muita semelhança. Seria só muita coincidência do vô do Vert ter ser muito parecido com o pai dele e a namorada do vô do Vert ser muito parecida com a mãe dele, entendeu? Claro que em versões mais jovens deles, né? Versões mais jovens realmente, o jovem é mais bagunçado mesmo. Pra mim, cara, seria muita coincidência, mas mesmo assim, continuando. O pai do Vert, ele vai conhecer o Tesla, que futuramente seria o Dr. Tesla, na faculdade. E o Wheeler, né, que é o pai do Vert, ele ainda não era major, mas era um baita piloto. E o Tesla, que ainda não era um doutor, ele era um baita de um cientista. E desenvolvia belos carros, né? O que a gente pode pensar é que na faculdade deles, os dois juntos formaram uma amizade que se tornou basicamente uma lenda. Um cara desenvolvia carros fantásticos e o outro pilotava. Então os dois eram uma dupla quase que perfeita e os caras eram lendas mesmo, assim, entendeu? E o Wheeler, né, o pai do Vert, por suas habilidades e Tesla por seu conhecimento, os dois acabaram sendo convocados pelo exército dos Estados Unidos para trabalhar em algum projeto ultra secreto. Claro que isso não aconteceu por um acaso. Os dois são extremamente inteligentes, um pilota muito bem, o outro tem uma tecnologia muito avançada, então os dois, a gente vai recrutar os dois para trabalhar pra gente. Não, é óbvio que eles descobriram alguma coisa sobre a tecnologia Silencer, algo sobre os drones, algo sobre a Anel do Poder. Eles descobriram alguma coisa muito importante que chamou a atenção do exército dos Estados Unidos e fez com que a equipe do Silencer recrutasse eles. O que seria isso, nós não sabemos, e até para teorizar eu tenho dificuldade porque é algo bem difícil mesmo de saber, mas pode ter sido algo referente, como eu disse, aos drones, Anel do Poder, etc. Ninguém sabe, mas que eles foram parar no exército, a gente não tem dúvida disso, já que os Silencers são operação do secreto do exército. Só que nesse período na faculdade, os dois eles eram provavelmente meninos, moleque, 20 e poucos anos, brincalhão, fazia piada, tinha isso com diversão. Só que agora nos Silencers, eles sabem que existem outros mundos e dimensões com fontes de energia inesgotável e que o negócio é barra pesada. Então eles amadurecem. Nesse período de juventude, até ali você tem até a fase mais adulta, o Wheeler, o pai do Vert, ele cresce no exército em suas técnicas de pilotagem e coisas do tipo, enquanto Tesla desenvolve suas habilidades tecnológicas, desenvolvendo projetos e outras coisas fantásticas para os Silencers. E os dois ganham muito dinheiro, ou quem sabe somente o Tesla. Nesse ponto eu queria dar um foco em uma coisa que é o seguinte. Nós vemos que a relação do Wheeler com o Tesla, ela é praticamente meio que inexistente. Acho que uma das poucas vezes que a gente vê no final do Via 35, mas mais um é bem falsinho com o outro, tanto que quando o Major Wheeler ele aparece, o Major Wheeler ele aparece com aquela cara de raiva, tipo assim, uma cara, eu achava que era cara de ódio, mas hoje eu entendo que é uma cara mais assim de preocupação, tipo assim, de algo que eu vou explicar no próximo vídeo que eu vou fazer, não esse aqui, mas por enquanto apenas segue meu raciocínio aqui. Então a relação deles ela não é uma relação boa, tipo, eles meio que fingem na frente do Vert, né? O Vert ali não sabia que o pai dele era um Silencer, e o Tesla provavelmente chantageando ele, falando, se você me contar, eu também te conto, então vamos ficar quieto. Então o pai do Vert ali e o Tesla meio que fingindo uma amizade na frente do Vert. Mas por que eles não têm mais essa amizade? Por que a gente não vê sobre essa amizade deles no Accelerator? Porque nesse período aqui que eu estou dizendo, dos dois trabalhando para os Silencers, isso aqui é antes da mãe do Vert morrer, meio que começou uma divisão entre eles dois, de saber quem é que cresceria mais dentro dos Silencers, entendeu? E nesse tempo pode ser que talvez nenhum deles, nessa época dos Silencers, agora mudando de assunto, pode ser que nenhum deles talvez saiba sobre os drones, sobre a existência dos drones. Talvez ninguém soubesse ainda sobre a existência dos drones, porque as pesquisas sobre isso dos drones eram quase, tipo, corriqueiras, eram muito esquivas, tipo assim, alguém não deveria ter visto, porque uma força estava na Terra, não sei o que, nunca achamos nada sobre isso, não deve existir. Continuando,
Provavelmente os Silencers, bem antes de todo mundo, já haviam acessado diversas vezes as pistas da V-35, mas nunca com o intuito de terminar, de vencer, e se era, nunca conseguia, mas talvez apenas de explorar. Por quê? No início do Corrida Mundial, o filme do Corrida Mundial já começa com o Tesla mandando um robô lá para tentar vencer a pista. Isso mostra que, tipo, a V-35 é algo muito comum para eles correrem, algo do tipo. Então, não era algo muito incomum para ele. E a gente sabe que desde o início o Gig ele era um espião. Então, o que o Tesla fazia, os Silencers também faziam e sabiam. Então, os Silencers não tinham a preocupação de parar o Tesla, porque o Tesla ele foi, sem dúvida, não é mais porque largou os Silencers, mas o Tesla, sem dúvida, foi o maior cientista que já houve dos Silencers. Então o Tesla sair do Silencers era algo inescrúpulo, era algo inimaginável, só que o Tesla levou o Gig, né, achando que o Gig realmente tinha sido reprogramado, e não. Então meio que o Tesla continuou trabalhando pro Silencer, fazendo pesquisas e tudo, só que sem saber. Então por isso que o Tesla ainda continuou sendo operacional e o exército foi lá e meteu uma bala na cabeça dele, acabou com ele, porque ele continuou sendo operacional. E aí o que ele fazia, os Silencers também faziam. Só que aí aqui eu vou entrar num ponto que é sobre a questão da morte da mãe do Vert. Vamos lá. Um dia talvez, enquanto os dois ainda estivessem na equipe dos Silencers, talvez a relação deles não estivesse tão boa, mas ainda fossem amigos. Um dia talvez nas pesquisas dele, o Tesla descobriu algo em algum lugar do mundo e quis investigar sobre isso. Provavelmente sobre essa tecnologia Silencer ou algum tipo de ruína ou coisa do tipo que levaria eles até o Anel do Poder. Ele foi com uma equipe de cientistas que provavelmente trabalhava para ele, junto do Major Wheeler e a esposa dele, a mãe do Vert. E lá eles encontraram ruínas antigas que os levariam a ter acesso aos portais do Anel do Poder. Provavelmente eu acredito que essa fosse tipo assim uma tecnologia. Tenta imaginar comigo a situação seguinte: os caras estão há anos procurando alguma coisa. Vamos só colocar assim, eles estão há anos fazendo pesquisa para encontrar alguma coisa. Nessas ruínas eles encontram essa coisa, pode ser a tecnologia, pode ser a chave, talvez runas ou coisa do tipo para ter acesso aos anéis do poder, mas eu acredito que seja a tecnologia do Silencer. Eles levam anos estudando para achar, eles finalmente encontram. O problema é que quando eles encontram é justamente na base onde os drones ficavam, tipo assim, não a base, mas no lugar onde eles ficavam escondidos. E aí eles têm que fugir, e alguns drones talvez mataram alguns cientistas ou só capturaram. Eu acredito que mataram, só que dentre esses capturados inclui a esposa do Major Wheeler, a mãe do Vert. Então o Wheeler, ele tá numa situação agora em que ele tem que escolher. Eles conseguiram essa coisa que eles precisavam para avançar, eles conseguiram ela, só que eles têm que fugir. O que eles pensam, o que o Wheeler agora, imagina o Major Wheeler dentro de um carro, ou indo para um carro, ou próximo de um carro, e o Tesla falando, rápido, nós temos que ir embora agora, senão os drones, e o Tesla falando, né, nós temos que ir embora agora, senão os drones vão nos pegar e todo o nosso esforço por todo esse tempo não vai ter valido a pena. E aqui você tem o Wheeler tendo que escolher de salvar a esposa dele, voltar e salvar a esposa dele, ou então dele fugir com o Tesla, com o carro, e levar essa tecnologia para os Silencers, para que os drones não tenham acesso mais a ela e eles possam agora avançar as tecnologias dele. E o que o Wheeler escolhe é a missão dele. Ele fica nessa posição muito difícil. E fica aqui, né, claro, a referência a frase que ele disse pro Vert no filme 3, sobre ter que escolher entre duas coisas quando as ambas significam tudo para você. Ali nós temos a imagem do quadro da chave, né, que eu já falei 1000 vezes em vários vídeos meus. O quadro representa ali a esposa dele, que ele teria que salvar e proteger, o que ele amava, né? E a chave, que é roxa, né? Que é a chave referente ao carro Silencer, representa a missão dele, né? Então ele teve que escolher entre essas duas coisas, né? Então que essa fatídica cena aparece quando ele fala sobre isso. Ele escolheu a chave, ele escolheu o carro, ele escolheu a missão dele. Então o Major Wheeler, né, naturalmente não deveria ser Major ainda, mas ele e o Tesla eles voltam, talvez sozinhos para o QG do Silencer, né? A equipe deve ter morrido com essa ruína ou com essa relíquia ou com essa tecnologia, e eles com essa tecnologia eles desenvolvem carros bem melhores para os Silencers. Só que tem um problema. O Tesla queria que essa tecnologia fosse divulgada ao mundo. Os Silencers não. Aí então aqui que eu abri um parênteses que eu queria comentar com vocês o seguinte.
Nesse contexto em que a mãe do Vert morre, a gente tem que entender que o Vert, ele já era nascido. O Vert, ele deveria provavelmente ter ali uns 5, 6 anos de idade, porque no terceiro filme o Vert ele fala pro pai dele, tome cuidado. You should be more careful. Huh. That's what Mom used to say to you every time you left. Be careful. Era a frase que a mamãe sempre dizia. Como que ele teria ouvido essa frase se ele era só um bebezinho na época? Então o Vert teria pelo menos uns 6 ou 7 anos de idade ali, a gente pode colocar. E após isso, o Tesla ele vai entrar em conflito com o Silencer, porque como eu disse, ele quer divulgar essa tecnologia ao mundo, essa descoberta ao mundo, e os Silencers não. Então meio que um chantageia o outro. E aí o que acontece é que o Tesla ele sai do Silencers, monta a própria empresa dele, né, a tal da Scream Corporation, e com a Scream Corporation ele vai desenvolve os próprios carros dele. Aí você pergunta, mas Rino bota fé? Como que o Dr. Tesla tem tanta grana para fazer tanta coisa? É muito simples. O Dr. Tesla é um baita de um cientista que trabalhou na operação secreta do exército com uma tecnologia muito louca. Para ele desenvolver, para ele replicar alguma daquelas coisas em algum carro, é muito simples. Aí uma empresa chega para ele e fala, ó, nós queremos desenvolver uma hidrelétrica, nós queremos desenvolver uma fábrica de sei lá o que faça não sei o que com não sei o que lá. O Tesla vai, desenvolve a peça, ganha alguns centenas de milhões de dólares em cima, ou cobra bilhões em cima de alguma ação, de alguma coisa do tipo, e fica muito rico. Ele deve ter várias organizações, ele deve ter várias corporações que financiam ele para ele poder ter toda essa grana que ele tem. Em troca, ele faz lá uma coisinha que para ele é muito simples em relação à tecnologia Silencer, e ganha uma grana muito louca em cima disso para poder continuar a busca dele pelo Anel do Poder. E o que o Tesla ele acaba fazendo? Depois que ele forma a Scream Corporation, aí ele desenvolve os carros e ele monta as equipes do Corrida Mundial, convoca os pilotos para alcançar o Anel do Poder, pois ele queria compartilhar isso com o mundo inteiro. É algo que ele tentou fazer, mas ele falhou. Por quê? Porque quando ele tentou controlar o poder do Anel do Poder, teve um pequeno pico de energia que acabou com o Gig, acabou com a base, e como ele diz em seguida, né, acabou com a energia dos Estados Unidos inteiro. Só que o problema não foi esse. O problema é que depois que você tira o Anel do Poder uma vez da V35, para qualquer um agora pode acessar a V35 e obter o Anel do Poder. E aí agora é o que os drones fazem, né? E o que o Major Wheeler estava fazendo lá na base dos Tesla no final do Corrida Mundial era justamente falando pro Tesla justamente sobre isso. Olha, talvez você não saiba, mas tirar o anel do você não poderia, nós nunca tiramos o anel do poder da V35, porque se nós fizéssemos isso, os Racing Drones poderiam acessar sem dificuldade alguma ele tomar. Só que agora que você tirou, os drones podem acessar isso facilmente, que é o que acontece, né? E aí no ignição começa com eles tomando. Agora, galera, eu vou encerrar por aqui o vídeo, né? Tá um pouco longo. Eu queria agradecer mesmo você que assistiu até agora. Inscreve no canal, cara, dá like. Eu tenho certeza que você pegou conteúdo de coisas que você provavelmente nunca ouviu. Pô, seja justo, cara. Se inscreve no canal, dá like aí. Se você assistiu, entendeu? Ativa o sininho. E é nóis, viu, galera? No próximo vídeo, parte 2, já vou começar com o tópico 3. Tópico 3 já vai começar com a corrida mundial, explicando em detalhes algumas coisas que eu não expliquei. Comenta aí embaixo, eu gosto de conversar com vocês. Beleza, galera? Valeu!